Oi, Gabriele, boa noite. Boa noite, Tá tudo bem com você? tudo você? Muito bom. Espero aí que hoje nós possamos, né, ter uma reunião aqui muito produtiva. Muito obrigado pela oportunidade de estar te ajudando aqui. E eu vou trazer hoje, só para deixar claro, a gente está gravando aqui, né, o vídeo, então teve pessoas que não souberam como que aconteceu, mas no dia de ontem a gente conversou. E foi um dia só para eu te conhecer, seu lado mais pessoal, como é que é a sua organização, porque afinal aqui o nosso desafio de 45 dias, ele é baseado em três pilares, né? Primeiro, é o de autoconhecimento, conhecer como é que você está. Segundo, estabelecer estratégia. E terceiro, é a gente executar a estratégia e monitorar para ver o resultado. Então, tendo em vista, né, esse cenário, você podia só se apresentar rapidamente, e você está fazendo o seu primeiro concurso, você já estudou alguma coisa, só para o pessoal conhecer, porque eu te conheci, né, mas rapidamente você poderia só fazer uma breve apresentação? Sim, eu me chamo Gabriele, sou de Brasília e assim, eu comecei basicamente esse é meu primeiro concurso para estudar de verdade e tudo mais. Que eu comecei vendo algumas matérias assim, básicas, assim, mas nada muito profundo, nada que eu sentei para estudar de verdade. E eu que agradeço pela oportunidade, por estar me ajudando nessa etapa. E é mais ou menos isso. Agora que eu vou começar a estudar de verdade para esses próximos dias aí para Nova Cap. Muito bom. Depois eu vou disponibilizar também o vídeo que eu acabei de fazer com o Matheus, foi antes de você. Você também Uhum. pode ver, é, a estratégia de estudos é muito parecida de um com o outro. O que muda muito é a sua organização pessoal da sua vida. Você, por exemplo, manter os horários que a gente estabelecer, ter disciplina. Essas coisas que mais mudam, né, durante essa preparação de reta final. Preparação de reta final, Gabriele, ela é diferente daquela preparação que você tem uma longa data, porque a gente não tem muito recurso tempo aqui. Nosso recurso é limitado. Então não dá para a gente fazer muita coisa, a gente tem que fazer o básico que funciona e essa é a nossa proposta daqui. Então, tendo em vista isso, eu trouxe uma apresentação, hoje vai ser um evento mais bem elaborado, e daqui, então, o desafio de 45 dias, eu vou começar falando um pouco da organização pessoal nessa reta final de 45 dias. Eu já te disse, Gabriel, nós temos que regrar o seu lazer um pouquinho, nada de balada, nada de sair, para ter mais tempo, mas não é para ficar sem seu momento de lazer também, porque é importante, tá? Então, assim, definir sua rotina de estudo, de esporte, de lazer é para manter desse jeito, não é para ficar só estudando, porque se você ficar só estudando, você não vai aguentar chegar nos 45 dias, você vai pirar o cabeção até lá. Então, eu sugiro que você tenha disciplina para estabelecer horário, igual ao trabalho. Você tem um horário para começar a estudar, para terminar, você tem o horário, às vezes você vai fazer uma academia, uma corridinha, você tem uns horários definidos, e isso vai ser muito determinante a disciplina nessa reta final. Nós temos aí 45 dias. Você acha que é pouco ou é muito, Gabriele? 45 dias? Para a prova, acho pouco. É bem pouquinho, né? Porque passa Bem muito pouquinho. rápido. Muito rápido. Então, por isso que eu prezo muito pela disciplina, porque a gente não pode dar mole, entendeu? Se a gente der mole aqui, a gente perde o ritmo. Então, vamos regrar muito isso. A estratégia vai ser bem simples, não tem coisa mirabolante. As pessoas pensam que fazer uma estratégia de estudo tem coisa mirabolante, não tem. A parte mais difícil é manter a rotina com disciplina. Essa é a parte mais difícil. Quem consegue fazer isso vai embora. Então, assim, vai ser bem simples aqui. Deixa eu só passar por umas quesitos mais pessoais. Qual que é o lazer no dia de horário que é mais agitação em casa? Você já me disse, você estuda em casa, né? Então, se possível, eu não sei se fim de semana tem muita gente na sua casa, então tem o lazer no fim de semana, porque já que é bem agitado, você coloca o lazer mais no fim de semana. Isso aí você vai pensar melhor, tá, Gabriela? A gente não vai discutir aqui, mas tenha isso bem claro para você ter.
assim, a visão de como vai ser a sua semana. Esse dia de estudar, aquele dia de fazer isso, aquele outro dia é de fazer aquilo outro, tá bom? Ter uma alimentação saudável, a gente também já conversou sobre isso, mantenha aí uma alimentação compatível, tem que dormir bem, dormir ajuda, né? Então, estudar igual academia, você treina, mas tem que descansar para o cérebro absorver também. Buscar um lugar mais calmo de estudo, você me diz que tem aí determinados horários do seu dia que é mais agitado, então, se possível, ter um horário mais calmo e ter mais clareza dos seus objetivos. Sem objetivo claro, a nossa missão já começa fracassada. Então, começa com o seu objetivo, que é ser aprovada nesse concurso. Então, assim, você vai estabelecendo metas semanais para bater. Bom, basicamente é isso. Vamos lá para a parte que eu acho que você está aqui com um grande interesse, que é a organização dos seus estudos. Vamos aqui começar, então, falando, né, do que a gente vai estudar mais e o que a gente vai estudar menos. Pelo que nós já conversamos no dia de ontem, você me deixou aqui, né, uma informação que talvez seu ponto fraco seja conhecimento específico, informática, RLM e redação, porque você não estudou tanto. Tá de acordo isso ou não? Só para a gente reforçar. Sim, que são as matérias que eu menos tive assim, contato nesses últimos tempos. Então a gente vai colocar mais reforço no que é seu ponto fraco. E a ponto forte é o seu português, que é a matéria que você mais estudou. Também confere, né? Isso. Não falei besteira aqui, não. Não, certíssimo. Então vamos lá desenhar, né, uma estratégia baseada nisso. Olha, a sua prova, ela tem 120 questões. E dessas 120, nós vamos ter 40 de conhecimentos básicos, aqui inclui português, informática, RLM, 30 questões de conhecimentos complementares, que é a legislação do DF, e nós temos 50 questões de engenharia civil. Se você olhar só na prova objetiva, estudar só engenharia civil não vai resolver sua vida, você não vai ser aprovado assim. Por quê? Porque nós temos aqui mais questões de conhecimentos básicos e complementares do que engenharia. Então não dá para focar também só na parte de engenharia. E assim a gente tem que fazer uma distribuição compatível. Ocorre que a prova discursiva ela vai ser de conhecimentos específicos. Então agora sim a prova discursiva puxa mais carga horária para parte de engenharia. Então assim, por conclusão, no fim da sua semana, você vai ter estudado mais engenharia do que as demais. Só que não é para ficar só na engenharia, é também para estudar as conhecimentos básicos e complementares, porque senão você já começa aí com uma estratégia errada. Temos que lembrar também que a sua prova é questão certo, errado. Então, se você assinalou uma resposta que não está de acordo com o gabarito oficial, você perdeu a questão e ainda vai anular uma questão que você acertou. Então, também tem que estar atento a isso. Só fazer as questões que você tem convicção, deixar em branco aquelas outras. Se caso contrário, se chegar no fim da sua prova, tiver muitas questões em branco, é sinal que você não foi tão bem assim. Aí tem um chute consciente que o momento oportuno eu vou falar sobre ele. Só para também trazer uma novidade, a gente vai ter um reta final, tá, da nova CAP, que vai ser um curso intensivo, vai ser aberto ao público em geral, não só aqui para quem está na mentoria. Então, também a gente vai conversar disso aí mais tarde, né? Então, lá a gente vai dar orientações, né? Algumas aulas de engenharia, também vai te ajudar. Bom, então, conhecido a regra do jogo, conhecido os seus pontos fortes e fracos, vamos lá ver o que eu desenhei. Eu fiz uma tabelinha bem básica, a estratégia de estudo tem que ser bem simples, a execução que tem que ser bem bolada. Então, o que eu entendo? Você me disse que tem 6 horas por dia para poder estudar. Nós vamos distribuir na parte da manhã e da noite. Você me disse na parte da tarde não é um bom horário para você estudar. É isso mesmo, né? Isso. Então, você pode alternar isso aqui, tá bom? Eu só coloquei como sugestão, na parte da manhã, você vai fazer intercalação entre básica e complementar, básica e complementar. E a específica fica de noite. Mas, se você achar que rendimento é diferente de manhã e de noite, você faz, talvez você passe conhecimento específico para amanhã e os demais para a noite. Como é que você estava fazendo?
Tava sendo umas matérias mais diferentes para mim mesmo pela manhã, e à noite eu pegava os mais simples, assim, que era mais prático para mim de ver. Tipo, as de português, né, que era um pouquinho mais fácil, aí eu estudava algumas de ler. Mas como é que você estava distribuindo, né? Ou era por acaso? Você não estava tendo um. Eu não estava tendo um cronograma certo, não, porque Você eu não seguia o cronograma basicamente do que tem na plataforma. entendi. A gente vai ter que mudar isso, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe a regra do jogo, a gente sabe que tem mais questões de engenharia, a gente sabe que tem a discursiva, que é um texto de 20 a 30 linhas de engenharia. Então a gente tem que dar uma relevância para engenharia, até porque você ainda não fez concurso de engenharia. Então, da forma como você está estudando, pode ser que você não consiga alcançar um bom resultado no dia da sua prova, porque você tem que ter claro para onde você vai distribuir mais carga horária, tendo em vista as questões da sua prova. Pode ser? Pode? Então, assim, a gente vai intercalar básica e complementares, básicas e complementares, básicas e complementares. Na noite, eu coloquei a parte de engenharia, salvo na quinta-feira, que você me disse que é o dia melhor da redação. Como a redação é de engenharia, eu coloquei no mesmo horário de engenharia, né? Então, se você intercalar isso aqui para cá, é bom a redação ir para lá também, tá? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Então, a sua semana vai ser isso aqui. O fim de semana muda, porque né, aqui a gente tem que considerar o seu momento de lazer também, que eu disse que é importante. No sábado, é bom também ter aqui complementar específica. Agora, o domingo, que é onde a gente fecha a semana, a gente vai reservar para revisão. Você já me disse que você usa o sistema de questões do que concursos. Como que eu quero que você faça essas revisões? Por meio de questões. Não adianta você estudar só matéria nova, porque vai chegar no dia da sua prova e você não vai lembrar o que você estudou lá no começo. Então você tem que estudar coisa nova na semana, no domingo revisar. Na outra semana você estuda coisa nova de novo, no outro domingo você revisa mais uma vez para ir reforçando. E cada domingo você vai reforçando de maneira cumulativa. Então, passaram 2 semanas, você tem questões para 2 semanas. Passaram 3 semanas, você tem questões para 3 semanas, para fazer revisão. Domingo, então, vai ser um dia cansativo, mas vamos tentar fechar ali na manhã, porque questão você faz rapidão, questões que você já viu. Então, assim, eu quero que você comece a filtrar lá no sistema de questões para o seu domingo aquelas questões que você já fez. Não pegue questões de matéria nova, que isso não faz sentido na revisão. Só pegue questões de matérias que já foram vistas. Não tem problema você pegar questões novas, porém de matérias que nós já vimos, porque é revisão. Você pode pegar, repetindo, você pode pegar tanto questões que você já fez, quanto questões novas, desde que sejam de assuntos, de matérias, de tópicos que já foram vistos, porque se trata de revisão. Domingo não é dia para ver assunto novo, é só para revisar. E mais uma vez, é cumulativo. Você vai fazer um banco de questões, um caderno de questões para revisar e vai acumulando com mais semanas. Então, quando chegar lá no próximo dos 45 dias, você vai ter uma revisão muito intensa, só que tem que ter força de vontade. Quando você vê que tem questões que você já manja, que não precisa mais, você tira do caderno de questões para liberar espaço para outras questões de revisão. Você vai fazendo filtro, mas busque sempre englobar todos os assuntos para você não cair numa pegadinha de esquecer algum assunto que já estudou. Tá? Você pode ir eliminando algumas questões, mas não deixe zerar questões de determinado assunto. Sempre deixe questões de todos os assuntos lá no seu caderno de questões. Eu não sei se ficou claro para você o que eu disse, você entendeu como é que funciona a revisão? Sim, deu para entender. Ficou claro? Ficou. Você está pegando sempre ali, né, as matérias que eu estudei na semana. Não só na semana, mas nas anteriores também, Uhum. porque vai acumulando. Mas vai chegar um momento que vai acumular tanto que você não vai dar conta. Aí você pode eliminar aquelas questões
que você bate o olho e você já sabe a resposta, que você já decorou. Você vai eliminando essas questões, mas evite zerar as questões, né, eliminar todas as questões de matéria que você estudou, porque pelo menos uma questãozinha é boa tá ali para você relembrar. Beleza? Beleza. Então, é isso. Durante a semana, você vai ver coisa nova, até no sábado, no domingo é dedicado à revisão. E aí você tem aí a sua tarde e noite para fazer seu momento de lazer aí. Na quinta-feira tem redação, tá? Redação uma vez por semana. Então, essa semana já tem, porque a gente vai ter uma quinta-feira. E conhecimentos específicos, você tem a minha apostila de infraestrutura rodoviária, é muito importante, você tem que ler aquela apostila inteira. Ela é grande, mas a sua banca gosta de cobrar na redação, então vale a pena. Não vale a pena estudar conteúdo extenso de assuntos que são menos relevantes, mas daqueles que tem possibilidade de cair na redação, que eu vou te mostrar daqui a pouco quais que eu aposto, esses é bom pegar material mais extenso para aprofundar. Agora, outra coisa também. Se você perceber, eu estou colocando uma meta diária de 6 horas por dia. Eu falo aqui em horas líquidas. Mas se você somar 6 com 6 com 6 e aqui também, você vai ter 39 horas por semana. O que eu quero chegar aqui? Vai ter um dia que alguma coisa vai dar errado, você não vai conseguir cumprir a meta de 6 horas. E não tem problema, não precisa apavorar com isso. O que você vai fazer? Você vai entender que é o seguinte, você tem que manter a meta de 39 horas por semana. Então, naquele dia, por exemplo, você perdeu 3 horas naquele dia, você não conseguiu estudar na noite de terça-feira, você perdeu as 3 horas. O que você vai fazer? Tá, eu perdi por algum motivo ali que pouco importa e eu não vou ficar apavorada com isso aqui. Você vai falar desse jeito. Mas eu tenho objetivo da minha vida, eu tenho metas na minha vida, porque eu estou num desafio de 45 dias até o dia da minha prova, então eu tenho responsabilidade. Então você vai fazer o seguinte, tá, isso aqui não tem como eu recuperar, mas tem como eu pegar 1 hora jogar aqui, 1 hora jogar aqui, 1 hora jogar aqui. Ou então você pode falar, não, vou jogar as 3 horas aqui na tarde de domingo. Alguma coisa para você bater as 39 horas por semana. Então, assim você cumpre metas diárias e semanal. Agora, claro, se às vezes você infringir aqui a nossa estratégia no sábado, aí você joga essas horas para a próxima semana, porque você tem que bater a meta aqui da semana, como passou para a próxima, né, de forma cumulativa, você vai estar batendo a meta da mesma maneira. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, deu para entender. Então, assim, o dia que der ruim, você não precisa ficar louca da cabeça, você tem que agir pela razão. Você tem que entender assim, tá, perdi o dia, mas eu ainda tenho a minha meta semanal, essa eu vou bater. 45 dias é pouco, vai passar bem corrido, tá? E vai ser bem cansativo, mas tem que ficar até o final. Bom, então tá aqui. Agora vamos falar um pouco da redação. Redação, estou muito preocupado, porque você pode, pelo que você tem me falado, né, você realmente está ainda meio perdida no processo, você não tinha aí uma distribuição de matéria, não fez concurso de aria. Então, assim, o desafio para a gente, ele é um pouco maior, porque quando a gente está na reta final desse jeito, e você vai intensificar, fica muito cansativo, que o rendimento vai caindo com o tempo. Então, vai esperando isso. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Na sua redação, nós vamos ter, lá nos aspectos formais linguísticos, nós vamos ter 10 pontos. Desses 10 pontos, a apresentação vale 2. Então, presta atenção nisso aqui. Serão avaliados a respeito das margens delimitadoras do texto, a estruturação dos parágrafos e legibilidade. Então, escrever bonitinho vale 2 pontos, Gabriele. Às vezes você vai nem saber muito discorrer sobre o tema, mas você vai caprichar. Você vai fazer o texto até chegar na margem, você vai dar o espaço do parágrafo da margem bonitinho, e é por isso que toda vez que você fizer a redação, que vai ser na quinta-feira, você não vai fazer a redação no computador, não. Você vai fazer à mão. Não faça redação no computador, você vai fazer à mão.
Ali você vai ver a dificuldade que é escrever de caneta, errar, você faz um risco sobre a palavra e continua escrevendo depois. Então, toda vez que você fizer a mão, você vai olhar para a sua redação e vai ver se ela está com aparência legal. Se está seguindo a margem, a palavrinha não pode passar da margem. Os parágrafos têm que estar com um espaço da margem para deixar expresso que aquilo é um parágrafo. A letra tem que estar bonita. Só isso aí vale em 2 pontos. Agora, coerência e coesão. Né? Coerência, 2 pontos, serão avaliados clareza do texto, nexo entre as ideias. O texto deve ser construído com linguagem adequada e clara, de modo que a compreensão não seja prejudicada por obstáculos como obscuridade, contradições, falta de articulação entre ideias. Coesão, 2 pontos, será avaliada a conexão entre os elementos formadores do texto, parágrafo, ideia, período, oração, argumento. A conexão deve ser estabelecida pelo emprego adequado e diversificado do mecanismo linguístico necessário para a construção do texto. Bom, aqui você tem que ter uma boa noção de português, porque tem as preposições, você tem pontuação, conjunções, isso tudo aqui vai desencadeando uma coerência, uma coesão. Tipo textual, aqui tem uma passagem muito importante. 2 pontos também, será avaliado o atendimento ao tipo textual dissertativo, o que inclui a estrutura adequada do texto, qual deve apresentar de forma bem definida a introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja bem, Gabriele, o seu texto tem que ter parágrafos de maneira a ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Você pode ter ali 3, 4 parágrafos, vai depender do tema da redação, mas você tem que respeitar essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, assim, tem que treinar muito para discorrer de maneira correta o seu texto. Dentro da reta final, nós vamos ter uma orientação para isso, tá? Mas é importante a gente só mencionar a regra aqui. O texto não deve ter divisão de itens e tópicos, nem menção direta às partes que o compõem. A linguagem será avaliado o uso adequado da língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa vai ser avaliada aqui e tem 2 pontos. Agora, aspecto técnico, que aqui que entra a engenharia. A pontuação aqui está 5 pontos, mas você tem que, depois ver o edital, você vai perceber que aqui tem peso 4. Então, quando você multiplica por 4, aqui vai dar 20. Aqui no total tem 10, aqui tem 20. Então, em engenharia, tem 20 pontos de um total de 30. Espera lá, acho que travou aqui. Então, tem 20 pontos do total de 30. Deixa eu pegar aí minha caneta aqui. Então, do total de 30, você tem 10 de aspectos formais e 20 de engenharia. Por isso que engenharia é tão importante e a sua banca, por exemplo, gosta muito de cobrar rodovias, né? E assim, você tem a apostila de rodovia, por isso você tem que estudar ela toda, tem que decorar aquilo lá. Você tem que entender que quanto mais intensa você for nessa reta final, maior serão as chances de você ser aprovada. É um concurso com muitas vagas, com cadastro de reserva chama pra caramba, então depende de você. Continuando aqui então, nós já sabemos que engenharia tem relevância e eu estimo que nós vamos fazer até o dia da prova 7 redações. Então são 7 semanas. As disciplinas que você precisa estudar na objetiva e na discursiva, pensando na discursiva também. Rodovias, avaliação de cursos e licitação. A nova CAP, ela tem muito a ver com pavimentação urbana. Então, a parte que cobra rodovia de pavimentação tem tudo a ver com a nova CAP. E a sua banca gosta de cobrar rodovias. O último, teve um concurso da Terra Cap, que foi a Quadrix também, lá também caiu uma discursiva de rodovias. O concurso do CREA do ano passado, CREA Goiás, também foi Quadrix, caiu 2 temas de rodovia. A banca gosta. E a gente tem que estudar a banca. Porque se eu for pegar a engenharia para estudar todo o conteúdo programático ali, eu não dou conta de fechar aquele edital. Só lá cai abastecimento de água, você vai ter que estudar tratamento de água, coleta de esgoto. E não tem tanta
perfil para o concurso que a gente está propondo. Provavelmente vão cair questões, mas eu estimo que não vai cair na redação. Não faz tanto sentido cair na redação. Por isso que a gente não está aqui para estudar engenharia, a gente está aqui para estudar a banca e olhar também para qual órgão, né, que está contratando, né, que no caso não é um órgão, né, é uma estatal, né. Então, assim, tem que baixar as provas da Quadrix, isso aí já tem que estar nos seus objetivos aí, nas suas metas, e aqui eu trago a questão que caiu no CREA. Como é que vai ser a sua redação? Vai ser desse jeito, vai ter um texto motivador, aqui vai ter o tema, drenagem superficial associada a obras rodoviárias, e vai vir 3 alternativas como essa, ó, quer dizer, 3 itens. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: principais objetivos da drenagem superficial, parâmetros hidráulicos que afetam o dimensionamento da sarjeta, das valetas dos meios fios, impactos dos revestimentos da geometria da sarjeta e das valetas no seu dimensionamento. O que acontece? Você tem que pegar aquela estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão e escrever um texto respondendo essas 3. Você vai fazer uma introdução breve, talvez parafraseando o que foi proposto, né? Vai falar aqui, a drenagem, aí vai falar alguma coisa aqui, esse álbum, primeiro capítulo, drenagem superficial, compreende diversos positivos. Então, você pode lá começar, olha, a drenagem, né, de uma rodovia, ela é muito importante, você explica o motivo, ela tem diversos dispositivos. Ok, resumiu, próximo parágrafo fala, os principais objetivos da drenagem superficial é coletar água precipitada sobre a superfície, e assim vai. No próximo parágrafo, você vai responder o próximo item. No próximo parágrafo, você vai responder o próximo item. E aí, se tiver ainda linhas para responder, que são de 20 a 30, você faz uma conclusão ali, ou então você conclui no parágrafo do último item, né? Você coloca lá, por fim, vírgula, e responde o último item, que é o que eu mais recomendo aqui. Tá bom? Então, essa é a estrutura do seu texto. É isso aqui que vai cair na sua prova. E é por isso que você também tem que estudar muito engenharia, porque discorrer sobre engenharia de 20 a 30 linhas, você não consegue se você não conhecer o tema, né? Se você não conhecer a parte de engenharia. Como esse tema, ele tem na apostila que você ganhou, né, a minha apostila de infraestrutura, esse tema dá para você já fazer essa redação na quinta-feira. Você tem a apostila, você já está na reta, né, de 45 dias, né, no programa de 45 dias, já corre atrás. Só depende de você, você tem que correr atrás, tem que fazer a sua parte. Então, eu já vou te passar essa apresentação depois, tá? Por WhatsApp. Eu já aconselho você fazer essa primeira redação aqui na próxima quinta-feira. É natural, você vai sentir muita dificuldade, mas está na hora de você tomar um choque de realidade, porque você ainda não estudou engenharia, né, pela conversa que nós tivemos. Então, assim, a gente tem um desafio grande por aqui, e é por isso que a gente tem que intensificar para você já ter um choque de realidade e a gente se ir organizando daqui até o dia da prova para a gente potencializar os seus resultados o máximo que a gente conseguir. Mas se você ir, né, jogando sempre para frente o início da engenharia, eu acho que a sua vida complica mais. É melhor a gente já ter um choque de realidade agora para a gente ajustar daqui para frente. Bom, só para a gente então concluir, bancas que você pode focar: Quadrix e Sebrasp, baixe provas, temas de redação, de discursiva, tanto da Quadrix quanto da Sebrasp, que são muito parecidas, e busque pelas questões de modelo certo ou errado. É importante também você fazer um caderno de questões e ir respondendo certo, errado, e aí no fim você vai ver o tanto que você acertou, o tanto que você errou, e vai fazer o sistema de pontuação, né? A que você erra, você perde e ainda desconta a questão certa, né? Você vai ver a pontuação final, porque você vai aprender a jogar nesse modelo. Se você chutar muito aqui, dá ruim para você. Então, às vezes, deixar em branco não é tão ruim. O erro, olha só, se você acertar uma questão, você ganha 1 ponto. Se você errar uma questão, você perde 2 pontos, porque você perde a que você errou e a que você acertou, porque anula ela. Então, assim, o erro, ele tem um peso maior do que o acerto. Então, não vale muito a pena você arriscar aquelas questões que você não tem certeza. E aí você vai ter que se conhecer, você vai ter que fazer esses testes para ver como é que está seu nível.
para ver como é que você está, e a gente vai conversando isso depois, tá? Muito bom. Então, só depende de você, tenha foco, determinação e muita fé nesse processo. Gabriela, eu vi que você está um pouco perdida nesse processo e eu repito mais uma vez, organize a sua vida pessoal, estabeleça seus objetivos, entenda que essa reta final ela vai demandar muita responsabilidade da sua parte, muita disciplina da sua parte. Então, organize isso com as pessoas que estão à sua volta, para elas entenderem também que você vai intensificar a sua vida aqui. E não deixe de ter um momento ali de esporte, né, para descarregar a energia dos seus estudos, e também um momento leve de lazer, porque o lazer também vai ser muito importante, porque senão a gente não chega até o final desses 45 dias. Do mais é isso. Você tem alguma dúvida? Você acha que vai dar conta de cumprir com essa estratégia? Igual você colocou aí, agora ter foco, determinação para cumprir, porque tudo também é uma questão de rotina e eu quero conseguir cumprir. É isso, esse vídeo vai ser tornado público, ele ainda não é ao vivo, né, para deixar claro aqui para quem está assistindo, mas a gente procura, né, que você faça o seu melhor. Só para deixar claro aqui também, você não tem obrigação de ser aprovado no concurso público, até porque é seu primeiro concurso. Não deposite nas suas costas a aprovação nesse concurso, tá? Você não tá para ser aprovado nesse concurso, mas você está aí para dar o seu melhor. E o seu melhor é o quê? É cumprir as metas diárias, semanais, fazer as redações. Isso aí você tem a obrigação de fazer. Agora, se vai ser aprovado ou não, a gente tem que ter paciência, porque, de fato, pegar o primeiro concurso com 45 dias é um desafio muito grande. Eu também não quero te desanimar falando que você não vai ser aprovada, porque tem possibilidade. Eu já vi pessoas, logo no primeiro concurso, já serem aprovadas. Tem essa possibilidade. Só que é importante a gente ter uma realidade, né, para a gente também não aliviar muito a nossa preparação. A gente tem que ter muita disciplina para chegar até no dia da prova e, quem sabe, aí, redação corrigida, né? Porque na ampla concorrência tem um pouco mais de 100 redações corrigidas, 132, se não me engano. São muitas redações. É factível chegar nesse nível de redação corrigida, tá? Então, assim, quando chega na redação, se você escrever bem, as chances de você entrar nas vagas são grandes, porque muita gente não estuda, a maioria não treina para redação, e hoje é o seu ponto fraco, você não está estudando para isso, mas é nessa mentoria que a gente vai mudar aí, né, a chave da sua cabeça para você tornar esse ponto fraco no seu ponto forte. E o tempo está correndo, então daqui para lá, o que você conseguir fazer, você vai ver resultado lá no dia da sua prova. E agradecer mais uma vez também por essa ajuda, porque, igual você falou, né? Tipo, é o meu primeiro, e é muito difícil para você entender, assim, um pouquinho quando você não tem noção, né, do que, como você se organizar para estudar, fazer esse cronograma, do que focar, e já vai ajudar bastante. É isso, você tem que ter muita disciplina, mais uma vez eu repito, o planejamento ele tem que ser simples, não precisa fazer aquelas planilhas mirabolantes para controlar seu estudo, até porque você não vai ter tempo para isso, mas eu aconselho você, pelo menos um dia, para fazer teste, marcar no cronômetro as suas horas líquidas, para ver se está batendo com a nossa meta aqui. Se você conseguir um rendimento maior, melhor será, porque uma manhã, se você começar 8 da manhã até meio-dia, você tem ali 4 horas. Dessas 4 horas brutas, eu acho que você vai alcançar 3 horas líquidas, porque é assim que funciona, né? As líquidas são bem menores que as brutas. Mas era bom você marcar no cronômetro, toda vez que você pausar o estudo, você pausa o cronômetro, vai fazer um lanche, pausa o cronômetro, vai ao banheiro, pausa, vai tomar água, pausa, para você ver ali qual que é o seu rendimento. Mas isso é só um dia, tá? Não quer que você fica com isso todo dia, porque torna-se cansativo. A não ser que você se acostume e para você não tenha diferença, mas o objetivo é ter horário de início, você vai estabelecer lá, talvez 8 da manhã começar, então, se for assim, todo dia, 8 da manhã, você já tem que estar lá sentada na mesa estudando.
Se você colocar 7 da manhã, 7 da manhã. Se colocar 9 da manhã, 9 da manhã. Então é isso que você precisa entender, porque o seu organismo, o seu corpo, ele vai acostumando. Ele vai acostumando. Na primeira semana é bem difícil, mas nas próximas semanas, o seu próprio corpo ele já vai ter uma memória muscular, vai chegar no dia assim, ó, já está na hora de estudar. Então por isso que é importante ter os horários e respeitar a nossa meta. Você acha que consegue, então, fazer desse jeito aqui? Consigo. Então é isso. Daqui para frente é com você, execução. Agora a gente vai conversando por WhatsApp para ver aí os resultados. E agradeço pela oportunidade da gente estar aqui te ajudando. Vamos ver se a gente coleta resultados no dia da sua prova. Sim, eu tenho muita expectativa positiva, porque eu conto que você não vai desistir no meio do caminho, só isso que vai impedir, né? Eu acho que você não vai fazer isso. E no dia da sua prova eu quero coletar seu depoimento para ver se valeu a pena, não a minha mentoria, mas se valeu a pena você ter esforçado para o dia da sua prova, porque você vai se surpreender com o resultado. Se você fizer tudo certinho, você vai se surpreender com o resultado do dia da sua prova, tá bom? E inclusive, a prova é no meu aniversário. Ah, no dia do seu aniversário? Sim. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque o lado ruim é que você vai comemorar seu aniversário fazendo prova, né? Mas quem sabe tem um presente de aniversário aí bem no dia especial, né? Exatamente, contando para isso, me dar esse presente. Vamos contar com essa realidade aí. Sim. Muito bem, então, Gabriela, eu acho que era isso que tinha para hoje. A gente está numa reta pós-edital, a gente não pode ficar estendendo muito. Agradeço muito, né, a sua presença aqui, deixar a gente divulgar essa live aqui. E conte com a gente, com a CNE, para te ajudar, tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Então é isso. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. E amanhã tem estudo aí, vai estudar amanhã, tá bom? Claro. Tchau, tchau. Tchau.